Boa noite, graça e paz, amada igreja do Senhor, amém! E aí nós estamos de volta, hoje o dia foi bem movimentado, fui trabalhar de manhã e depois trabalhei muito à tarde, de doméstica. Fazer uma faxininha aqui, uma limpeza na casa, que às vezes é necessário, né? Tinha que fazer e vamos que vamos, né? Ainda bem que eu tenho ajudantes que chegam assim e falam, vou na sua casa, eu falo, pode vir. E aí elas chegam, já vão limpando, já vão recebendo um pano, né? Um produto de limpeza, né? Thay, boa noite. Adoro. Cai no golpe não, querido. Quando eu falar, pode vir, você tá fazendo? Não, vem ficar aqui comigo. Nem sempre é assim, tá? Né? Eu nem gosto de limpar a casa todo dia, assim, pra poder, né, ter essas coisas. Boa noite, não consigo ler o nome. Que nome que... Rodrigo, boa noite, Rodrigo. Vamos chegando, vamos entrando no nosso, gente, 17º dia. Caramba, tá voando. Eu não sei pra vocês a impressão que vocês têm, mas a minha impressão é que o negócio tá indo assim, ó, embora, assim, muito rápido, né? Eu não achei que teria tanta coisa pra falar sobre isso, né? Sobre a minha vida, apesar de, né, da idade avançada. Mas, gente, é muito rápido, né? Principalmente o nosso horário aqui também, eu falo, a gente começa a falar e de uma coisa vai pra outra, quando a gente vê, já foi. Beatriz, boa noite, Bê. A Bê tava aqui. Eu quero comer. E eu, vai ligar a primeira live. Tá aqui, fica quieta. Ela não falou fica quieta, mas vou falar isso que fica mais bonitinho no vídeo, né? E filhos, gente, o retorno da maternidade é maravilhoso, maravilhoso. Tenho muitos filhos, não sejam econômicos. É porque a gente vai começando, que nem no meu caso, né, que já tenho um filho casado, a gente já vai começando a ver os filhos embora, a gente fala, nossa, podia ter tido mais filho, né? Porque aí sempre tem um, tem outro. Agora a gente se contenta com os netos que vão vir, espero que eles não sejam econômicos e me dê muitos netinhos. Vamos orar pra gente começar? Um só não. Quero no mínimo 3. Eu já conversei com eles sobre isso e eles estão assim... Falei, se vocês não tiverem de acordo, eu vou orar e pra mandar 3 de uma vez, então. Vocês que sabem. Misericórdia. Ou tem pelo menos os meus 3 netinhos, porque é multiplicar, né, gente? E um não é múltiplo de nada, né? Então, se eu tive 3, no mínimo 3 vezes 3, eu quero 9 netos. É a conta, multiplicação pura. Então, Jessiquinha, Beatriz, David, 9 netos. 3 para cada tá ótimo, em nome de Jesus. Vamos orar então pra gente dar início nessa live que tá poderosa essa noite. E estamos totalmente à mercê do Espírito Santo e que então ele faça o que ele quiser, age como ele quiser e bem entender nas nossas vidas hoje, em nome de Jesus. Ora comigo então. Pai amado e querido, eu oro a Ti, Senhor, e Te agradeço. Eu Te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor vai fazer, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo, Senhor, que está nos esperando, Senhor, nesse dia chamado hoje. Tudo, Senhor, que o Senhor tem para nós, Pai, como parte de um todo, como parte, Senhor, daquilo que é realmente, Senhor, o cumprimento do Teu propósito nas nossas vidas. Em nome de Jesus, que nessa noite não seja diferente e que curas sejam liberadas, libertações sejam liberadas, Pai. Que as portas do inferno, elas não venham prevalecer, Senhor, contra os Teus filhos. Em nome de Jesus, Pai, que eles saiam daqui só não apenas ouvindo o que eu tenho para falar sobre mim, mas que eles ouçam, Senhor, aquilo que o Senhor tem feito na minha vida e que é totalmente possível ser feito na vida deles também.
Em nome de Jesus, Senhor, eu te glorifico, eu te louvo e entrego em tuas mãos, poderosa, minha vida, Pai. Que não saia nenhuma palavra da minha boca que não seja para te glorificar. E que não saia da minha boca nenhuma palavra que não seja para curar, Pai, para libertar. Que o Senhor venha fazer, Senhor, nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. 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 Pega aqui, fazendo um favor, Thay. Tava tocando um louvor, lembra que eu falei que não pode? Coloca um fundo pra mim musical, sem letra, sem cantor. Esse negócio de direito autoral, né, acaba estragando todas as nossas coisas. Então a gente tem que ficar bem atenta. Eu até tava desatenta a respeito disso. Pior que eu coloquei mesmo. E aí o Davi falou pra mim, mãe, cuidado na hora de colocar, porque as músicas têm direito autorais, vão derrubar as suas lives. Eu falei, nossa, tem que prestar atenção nisso, porque realmente a gente fica às vezes assim tão acostumado a ouvir louvor, e aí a gente acaba, a hora que eu comecei a ouvir ele na hora da eu falei, meu Deus, tô tocando louvor. Era tão legal, né? Mas enfim. E como eu disse pra vocês, ontem eu contei sobre o meu acidente, né? Que foi algo assim muito doido, né? Eu contei pra vocês. Se você não assistiu, é a live do dia anterior, a live 16, então vai lá e assiste pra você acompanhar, porque eu não vou contar ele de novo. E eu quero realmente contar assim pra vocês hoje, como eu tinha dito, a respeito. Boa noite, Karine, tudo bem? A respeito daquilo que o Senhor me comunicou durante a reforma, enquanto nós estávamos reformando esta casa. E também o Senhor, eu entendo que foi um tempo do Senhor reformar o meu coração também, reformar algumas coisas dentro de mim, colocar algumas coisas no lugar, assim, literalmente, né? Literalmente, eu falo que o Senhor, Ele é bom em tudo que Ele faz e Ele vai fazendo coisas, assim, surpreendentes realmente para nós. Foi um ano de reforma extrema, né? Tanto, como eu disse para vocês, um cansaço tanto físico como espiritual também. As lutas que se ergueram ano passado foram bem intensas, né? Mas os aprendizados foram na mesma proporção. O que eu aprendi na íntegra nesse ano de 2023 foi que a gente não pode desperdiçar nenhuma oportunidade. Você fala, ah, mas você conseguiu passar por tudo, de boa, feliz. Não, gente, teve um momento que eu falei, nossa, não aguento mais. Cansada, eu quero desistir, vou jogar tudo pra cima. Foi o momento que eu comentei com vocês em uma das lives que eu até cheguei a falar ao Senhor, que eu tinha falado que eu nunca ia falar mais sobre isso. Mas eu falei, Deus, eu não aguento mais, acho que é melhor eu ficar sozinha em um outro canto do mundo. E eu não aguento mais, né? E tudo isso começou a acontecer por quê? Porque o Senhor queria... Eu entendo hoje que... hoje, né, é mais fácil, é mais claro. Eu falo que depois que você saiu do meio da tempestade, depois que você saiu do meio dos ataques, é muito mais fácil você perceber que você estava muito perto da praia. É muito fácil você ver que, nossa, já já eu chego na praia, ó, o sol já tá brilhando logo ali. Olha, eu tô debaixo só apenas de uma nuvem. Mas enquanto na tempestade, enquanto na luta, enquanto no negócio pegando fogo, gente, a única coisa que a gente sente é desespero, né? E nesse período eu descobri, através desse livro, Davi ouviu esse livro no Spotify, ele tem no Spotify, é um audiobook, né? E ele falou, mãe, porque a gente fica trocando figurinha dos livros que a gente lê, né? E assim como eu, ele gosta muito de ler. Ele gosta de ler ainda mais que eu, na verdade, né? Menino novo, tem menos as coisas pra fazer. Apesar que agora casadinho ele tem bastante coisa pra fazer, ele lê muito menos do que antes. Mas ele gosta muito de ler. Ele e a Thay, assim, é as pessoas que eu troco figurinha a respeito de livro. A gente vive trocando. Eu e a Thay, na verdade, a gente lê livro junto. Gente, faça isso com ninguém não, tá? Não é legal, não. Porque aí fica uma alfinetando a outra. Ou uma chorando do lado da outra. Ou uma apanhando do lado da outra. Ou uma assim, ai, que eu tinha te falado, gente. Você tem uma amiga assim? É.
É bom, gente, é bom ter porque a gente não apanha sozinha, a gente não chora sozinho e no final as duas recebem cura e as duas recebem libertação e quando não quer a gente dá uns tapas na cara. É brincadeira, não rola não, gente, só às vezes, né? Me dá uns chacalhando assim. Mas enfim, né? A gente vai assim, vivendo essa vida louca aí. Que viver com Jesus é uma vida louca, gente. Vocês falam, fica mais calma. Eu tô calma, eu tô muito feliz, eu tô calma. Parece que em vez de ficar cansada do dia tão exaustivo que eu tive, eu tô elétrica. Então, assim, eu tô calma, mas eu tô elétrica. Então, gente, é isso aí. E eu falo que o que nós precisamos de verdade é entender e aproveitar todas as oportunidades, sendo elas favoráveis, sendo elas desfavoráveis. No ano de 2023, mais ou menos em junho também, no meio de todo esse turbilhão, eu perdi a minha avó. Minha avó ia fazer 101 anos. Ela morreu 2 semanas antes. 2 semanas? Não me lembro o dia exato que ela faleceu. Você se lembra, Bê? Eu vou pedir pra Bê procurar ali pra mim. Mas ela faleceu assim, faltando alguns dias para ela completar 101 anos. Na verdade, a gente até achava que ela tinha mais que 101 anos, porque ela veio da Bahia naquele tempo, demorava para registrar, ela veio de lá sem registro, foi registrada aqui já, né, no estado de São Paulo. Então a gente acredita que... E ela falava que ela tinha 4 anos a mais do que estava no registro dela. Então ela faria 105 anos. Pensa numa véia forte, gente. Minha avó foi católica praticante a vida toda. A vida toda. Quando ela foi chegando no finalzinho da vida e no primeiro problema assim grave que ela teve de ficar internada, e os médicos falaram que ela ia possivelmente não ia aguentar. Eu fiz uma oração, eu lembro que eu fiz uma oração. Aí eu ia falar uma coisa como você falou, mas vamos lá, estamos sob a direção do Espírito Santo. E eu me lembro que eu fiz uma oração para ela, lá ela quietinha, não tava falando, e eu falei, Deus, eu amo tanto a minha avó, eu sou tão grata a ela por tudo que ela fez por mim, por todo o cuidado de mãe que ela me ofereceu. Minha avó era aquela avó assim que me levava pro centro, comprava as coisas para mim. Minha avó deu o meu primeiro batom, fez eu me apaixonar por batom. Eu lembro que ela ia visitar a gente. Eu ia uma casa onde tinha 3 meninas, né? E um menino. E ela ia visitar a gente e levava... Minha avó era muito vaidosa. Ela sempre tinha um pente, um batom e um perfume dentro da bolsa. Sempre tava de anel. Sempre tava com a unha feita, assim, sabe? Uma mulher incrível. E eu lembro que sempre eu ficava na casa dela. Quando eu comecei a trabalhar... Eu ia almoçar todo dia lá, porque a casa dela era mais perto do que a minha, né? Todo dia não, às vezes eu ia, às vezes eu não ia. Mas porque eu tinha preguiça, então eu gostava mais tipo de comer uma marmita em 10 minutos e dormir os outros 50 minutos que eu tinha do que gastar mais tipo 5 ou 7 minutos, 10 que fosse para chegar na casa da minha avó. Eu calculava, né? Eu sempre fui muito calculista. 10 para ir, 10 para voltar, 18 para ir e para voltar, mais os 15 para comer, eu não vou conseguir dormir. Então, às vezes eu fazia esses cálculos e acabava ficando, porque eu só fazia 1 hora de almoço para poder sair mais cedo, para chegar a tempo em casa para ir para escola, né? E aí eu almoçava às vezes lá com ela e tudo e tal, sempre um feijão fresquinho. Gente, o feijão da minha avó era o melhor feijão do mundo. E o pudim da minha avó era o melhor pudim do planeta. Ainda não achei nenhum parecido, igual. Tentei fazer uma vez, eu fiz, e chegou muito perto. Mas aí eu fiz o outro, já passou longe, assim. Fiz outro, passou mais longe ainda, então assim, vou fazer, mas, né, quem sabe um dia eu pego o jeito certo e dá certo, né? E eu tive muitas histórias assim com ela, de ela comprar, de ela me ajudar, de eu precisar de alguma coisa e não ter dinheiro por estar ajudando a minha mãe, que como eu disse pra vocês, eu trabalhava e dava o dinheiro todo pra ela. Então teve episódios dela fazer um agrado, comprar algo que eu queria, sabe?
E era muito especial, ela sempre tinha uma palavra forte, ela sempre falava, menina! Ela era assim, ela era muito doce, mas ela era muito brava. Ah, igual a B, gente. A B puxou pra minha avó. Olha, agora eu sei. Sabe assim, eu falo no sentido de cuidar, de tá ali. Olha, você precisa disso, olha como que você tá. A B é isso, assim, ela é essa loucura, assim, sabe, pra mim, de cuidar de mim. Às vezes eu acho que ela é minha mãe, né, eu sou a filha. É o quê? 29 de maio de 2023. A B tá falando pra mim que ela faleceu dia 29 de maio. E ela fazia aniversário dia 11 de junho, então não foi em junho, né, que ela faleceu. Ela faleceu alguns dias mesmo antes, né, porque ela iria fazer aniversário dia 11 de junho, então foram exatamente 30, 29, 30, 31, 3, 14 dias antes de ela fazer, 101 anos, né, que ela faleceu. E a avó, ela tava já tava com um pouco, ela adquiriu um período que houve uma mudança muito grande, assim, drástica na vida dela, e levou ela realmente, assim, a uma demência e tudo. Então, a avó já estava falando coisa com coisa, já não se lembrava de muita coisa, tinha alguns surtos violentos. Ela foi morar um período com a minha mãe, com meu pai, mas ela só falava do meu tio. Eu tenho um tio paraplégico, e minha avó viveu a vida toda pra ele. Minha avó, assim, a história da minha avó é tipo, o meu avô largou ela com uns 4 filhos, assim. Qualquer semelhança, mera coincidência. Não, é uma história hereditária mesmo, gente. O pai do meu pai largou eles também. Então largou a minha avó com 4 filhos, sozinha. E minha avó criou esses 4 filhos sozinha. Nunca se casou, mesma coisinha da minha mãe. Nunca se casou, nunca teve ninguém. E ainda mais por conta, assim, né, que o meu tio ficou paraplégico aos 19 anos de idade por causa de uma meningite. E ela cuidava dele, né? Então ela cuidou dele a vida toda. Quando eles foram separados nesse episódio aí, que houve essa mudança, tudo, e no fim não deu certo o que eles planejaram, ela veio morar com os meus pais e meu tio foi pro asilo, né? Porque aí requer mais cuidados, requer todo um espaço que no caso da minha mãe não tem, né? Então levaram ele para lá, pro asilo. E trouxeram minha avó. A minha avó começou a piorar muito mais. Começou a piorar cada vez mais, assim. E aí eles decidiram então deixá-la junto com meu tio. Todos os dias ela se arrumava, ela ficava brava e falava que tinha que dar janta pro Celino. Eu tenho que dar janta pro Celino. Eu tenho que dar janta pro Celino. E quando ela foi ficar no asilo junto com ele, ela deu até uma melhorada, assim, em questão disso, porque eu via todos os dias, né? O via todos os dias, estava ali com ele, então acabou que ela deu uma melhorada. Mas aí, infelizmente, como eu disse pra vocês, né? Eu orei naquela vez em que ela caiu, que ela teve um tombo muito feio e teve um coágulo no cérebro, e o médico falou assim que era cirurgia, mas por conta da idade dela, a cirurgia poderia matá-la, e se não fizesse a cirurgia, o coágulo ia comprimir o cérebro até matá-la. E aí eu lembro que eu fiz essa oração, eu falei, Senhor, minha avó foi uma pessoa tão boa, a bicha era brava, tudo, né, e tal, mas ela foi uma pessoa tão boa, ela não fez mal pra ninguém, né, ela foi católica a vida toda, ela foi praticante, né, de certa forma ela te serviu, e eu não gostaria que ela morresse sem aceitar o Senhor como o único salvador da vida dela. E aí eu pedi isso pra Deus, orei, fiz essa oração, não queria que minha avó morresse agora, né? E, gente, aconteceu um milagre, assim, porque foi um milagre. Porque quem levou ela ao médico de novo pra ver as radiografias e ter realmente a certeza do que tinha acontecido, porque aí ela começou a melhorar, levou ela pra casa, o meu pai e os meus tios decidiram que não iam optar pela cirurgia, graças a Deus que eles não optaram, e levaram ela pra casa. Minha avó começou a melhorar. Gente, ela começou a melhorar. Ela tinha, acho que, se eu não me engano, na época, 97 anos, 98. Começou a melhorar, começou a melhorar, começou a melhorar. Aí foi tirar uma nova radiografia. Quando foi tirar essa radiografia, não, tomografia. Quando tirou essa tomografia, que nós fomos levar para o médico, para vocês terem ideia, pediu que a gente desse a tomografia para ele,
para ele levar numa convenção de médicos para mostrar para os outros médicos aquilo que tinha acontecido, porque em todos os anos dele de neurologista, ele nunca tinha visto aquilo na vida. O que aconteceu? Além do coágulo sair, sumir e não sei para onde, ele sumiu. Alguns neurônios dela foram restaurados. Ele me mostrou assim, tudo, ele vê melhor que eu, sabe o que tem ali, eu olhei, fiquei tentando ver o que ele estava vendo, mas ele disse e eu acreditei. E ele falou, nossa, dona Mary, o seu santo é forte, hein? Você orou pra ela? Eu falei, orei, isso é um milagre mesmo, doutor, acredite se quiser. É um milagre mesmo. E tal, aí saímos de lá, eu falei, tá vendo, vó? Eu orei pra você não morrer. Ela, por quê? Tipo assim, a gente hoje ia ficar feliz, ia comemorar, falou, mas por quê? Menina, eu já tô fazendo hora extra nessa terra. Ela quase me deu uns tapas. Eu falei, vó, eu quero que a senhora aceite Jesus como seu único e suficiente salvador. Isso é muito importante pra mim. Então eu pedi pra Deus deixar você aqui mais um tempinho. E ela, ai, Michele, ai, você... E aconteceram algumas coisas, ela ficou doente, depois ela caiu novamente, ela quebrou o quadril, gente. Ela quebrou o quadril e aí o médico falou, agora não tem jeito, é cirurgia. Então você já espere o pior. E eu lá orando. Falei, não, Deus, ainda não foi, ainda não aconteceu. Fez a cirurgia, a véia saiu da cirurgia, se recuperou. Aí o médico falou assim, ó, só que tem a possibilidade de ela não voltar a andar. E voltou a andar. Gente, se eu puxar pra minha avó, vocês estão fritos. Eu vou viver 100 anos e vou dar muito trabalho pra muita gente. Gente, e assim, pensa, a gente pergunta lá, assim, nos últimos dias eu vou chegar lá. Uma vez gostava de café, de Coca-Cola e de pudim. E de feijão bolinho. O feijão dela só era bolinho, ela não comprava outro. Era um feijão que ficava branquinho, gente. Ai, dá até pra sentir o gosto na boca. Faz tanto tempo, né? Mas, enfim, nos últimos anos ela não cozinhava mais. Então, a gente, né, já teve que ficar sem a comidinha dela muito cedo, antes dela partir. Mas ela foi firme e forte até esse período, assim, até os períodos de 90. Ela ficou na casa dela até os 100 anos, na verdade. E aí foi passando, e eu sempre perguntava pra ela, sempre ia lá na casa dela, sempre não, né? Quase sempre ia na casa dela. Não era de ficar indo lá todo dia, todo fim de semana, mas eu sempre que podia eu ia, principalmente na data de aniversário delas. E eu ia e sempre falava, vó, você não quer aceitar Jesus hoje? Deixa eu te explicar. E explicava pra ela, ela falava, não, hoje não, obrigado. Hoje não, obrigado. Teve uma vez que ela tava no UTI, foi dessa vez que ela operou o quadril, e eu falei, ó, o médico falou que talvez você não saia da cirurgia. E eu lá do lado dela, ela lúcida, né? E eu falei, você não quer aceitar Jesus hoje? Vai que é o dia de você partir, né? Aí ela, não, hoje não. Eu falei, Deus, segura ela lá então. Não deixa acontecer nada. E ela voltou e tudo, andou. E quando foi no aniversário dela de 99 anos, eu comprei um bolinho, peguei minha mãe, peguei acho que as crianças, peguei as crianças e fui lá na casa dela, né? Ela morava lá no Tânia Andraus, lá perto da exposição. E eu fui lá na casa dela. E aí eu fui com um bolinho pra cantar parabéns pra ela, pra comemorar com ela. Cheguei lá, tinha duas amigas dela. E aí nós cantamos parabéns. Aí nós fomos cantar parabéns, né? Aí ela falou pra mim assim... Não, aí nós cantamos parabéns. Aí acabou, aí ela falou assim... Cruzou os bracinhos assim, ó. Você não vai me perguntar? Aí eu... Não, você não vai perguntar não. Você não vai me falar? Aí eu falava, ok, você é a mulher mais maravilhosa desse mundo, que eu amo você e tal. Ela, não, você não vai me falar? Eu falei, vó, falar o quê? Do que você tá falando? Aí ela falou assim, a pergunta que você sempre faz. Aí eu dei um pulo pra trás, assim, as pernas já bambiou. Falei, será? Falei, não é, será? Aí eu, se você quer aceitar Jesus, ela é. Aí eu, meu, mais rápido. Já com as lágrimas caindo assim, né, escorrendo.
eu peguei e fiz a oração de confissão de fé com a minha avó. E eu falei, vó, você quer aceitá-la assim? Aí eu fiz a oração com ela, gente. Minha mãe chorando ali, a gente ali toda impactada, assim, com essa graça. Gente, uma graça de Deus, né? Quando ele vem, igual tá escrito em Salmos 37:4, e tá escrito assim, deleita-te no Senhor, e Ele cumprirá os desejos do seu coração, né? E era um desejo muito grande meu, eu expliquei pra ela, falei pra ela. E aos 99 anos eu entendi da parte do Senhor que tem coisas que não vão mudar, mas a intenção verdadeira do dia e da hora é aprovada, né? E aí eu fiquei assim, muito feliz aquele dia, abracei, beijei. E assim, o mais estranho foi que no aniversário de 100 anos dela, nós organizamos uma festa, assim, pequena, né? Só para nós, os netos ali, tudo, os filhos, os netos. E nós preparamos uma festa e tudo e tal, e aquela coisa. Quando chegou, gente, na semana da festa, do aniversário da minha avó de 100 anos, e mal sabia eu que era o último aniversário da vida dela, eu não fui. E por quê? Eu tava com Covid. Gente, depois que todo mundo, isso foi em 2022, assim, na época que ninguém tava mais pegando Covid, tava pouco, muito pouco, poucas pessoas pegando. Eu peguei Covid. O David e a B não pegou, que estavam comigo em casa, mas eu e o William ficamos em casa. Já não ficava mais, assim, de quarentena os 14 dias, mas a gente ficou 8 dias de quarentena, ou 9 dias, não me lembro. Sei que foi mais de uma semana. E eu peguei Covid bem na semana. E assim, qual que era o meu medo? Ai, vai de máscara. Eu falei, cara, o meu negócio era, mas e se eu contaminar minha avó com 100 anos, né? E se ela morrer por causa de mim? Eu nunca vou perdoar, eu vou pensar nisso sempre, o resto da minha vida. Eu prefiro não ir no aniversário de 100 anos dela e carregar a falta que eu senti de não ir no aniversário dela, do que sentir, eu matei a minha avó, né? E eu fiz essa escolha, não fui no aniversário. Aí eles arrumaram, organizaram, eu ia decorar tudo lá, né? Já tava tudo comprado. Aí minha norinha me substituiu, foi muito legal, ela ficou muito feliz, né? E foi o último aniversário dela que nós comemoramos, assim, né? Porque no próximo ela já não estava com a gente, né? Ela faleceu, como eu disse, 14 dias antes, né? Do seu aniversário. E enfim, aí foi acontecendo todas essas coisas, aí teve a mudança da casa dela, ela perdeu realmente bastante da lucidez dela depois que ela teve essa mudança. O médico explicou que essas mudanças bruscas nessa idade não fazem bem nenhum, pelo contrário, né? Eles ficam totalmente assim, desnorteados, né? E aí a demência, que já é um quadro natural da idade, ela vai se instalando assim muito mais forte, a esquizofrenia, né? O esquecimento, né? Então assim, isso foi piorando muito. Ela tinha alguns picos de lucidez, era muito legal, assim, às vezes ela lembrava quem que a gente era, às vezes do nada ela começava a falar com a gente, sabendo quem a gente era, assim, e era muito divertido, assim, né, quando ela não tinha os surtos, assim, que fica brava e batia, ai, e gritava, sabe, mas mesmo assim a gente teve a oportunidade de cuidar dela, e infelizmente aí no finalzinho, aí em maio, né, ela teve uma queda lá no asilo e ela bateu a cabeça, bateu o braço, ela ficou alguns dias assim sem conversar, sem falar nada. A gente pensou, acabou, né? Já tava vindo com um quadro que os rins dela estavam parando já também, e por conta da idade mesmo, né? E aí ela ficou assim internada muitos dias. E nós ficamos com ela reclamava de muita dor no braço, mas falaram que era normal, que era por causa da queda. O braço dela inchava, assim, ficava estranho, aí falaram que é porque perdeu a veia do soro. Quando ela foi liberada, para nossa surpresa, que a gente achou que ela nem ia ser liberada pelo quadro que ela adquiriu, nos últimos dias, assim, ela foi começando a melhorar de novo, e começou já a brigar com as enfermeiras, já começou a brigar com todo mundo, e já queria ir embora.
E ela recebeu alta. Aí nós levamos ela, né, pra casa dos meus pais, pra cuidar dela ali. E ela reclamava muito de dor no braço, muito. Meu pai levou ela de novo, tiraram uma radiografia e descobriram que ela passou todos esses dias lá no hospital com o braço quebrado. E ninguém fez nada. Pois é, gente, com muita dor. Aí ela voltou, foi medicada, colocaram uma talinha e tudo. Mas aí ela ficou uns dias muito bem. Sim, muito bem. Comeu, brincou, tirou sarro do jeitinho que ela tirava, sabe? Mas aí de repente ela caiu, literalmente assim, ela caiu de cama. Ela caiu e aí ela já não se alimentava mais. Aí levou ao médico, o médico falou que os rins já realmente estavam a ponto de paralisar completamente. E o médico falou, ó, agora é só esperar, realmente, chegar a hora, né? E aí nós ficamos ali do lado dela, cuidando dela, ela ficou na casa dos meus pais. E eu lembro que numa segunda-feira minha mãe mandou mensagem pra mim e falou, filha, vem ver sua avó. Que hoje ela acordou diferente. Tô sentindo que... Falei, tá. E eu lembro que eu fui lá, e a hora que eu cheguei, que eu olhei a minha avó, eu fiquei passada, assim, eu fiquei em choque. Porque parecia que minha avó não tava mais ali. Ela tava, assim, com a expressão de morte mesmo. Cadavérica, assim, com a boca aberta, com muita dificuldade para respirar, com os olhos fechados. Eu falei, meu Deus. Eu lembro que eu chorei ali, chorei muito ali. E o senhor me disse assim, entrega, eu vou vir buscar. E eu me lembro que era umas 4:30 da tarde. E eu falei, não, senhor, aí não, né? Eu já consegui que ela te aceitasse, agora entregar. Ela falou, ela tá em partes aqui, em partes não. E eu falei, tá, né? Com muita luta, assim, com muita briga ali, resistência. Eu orei, né, pro Senhor vir buscar ela. E fui lá no fundo, chorei muito. Minha mãe foi lá, ficou comigo. E eu sabia que o Senhor ia vir buscar ela, os anjos iriam vir buscar ela aquele dia. E eu falei, mãe, eu vou embora. Qualquer coisa você me liga. Ela falou, tá bom. E quando foi 10:07, o telefone tocou, era minha mãe. Eu nem atendi. Eu morava na mesma rua da casa da minha mãe. E eu saí correndo, né? Eu sabia o que era. E o meu filho, mãe, espera, mãe. O David me espera. E a avó morreu. E eu saí correndo pela rua, louca, assim. E eu lembro que eu subi lá e realmente ela tinha morrido. Tava todo mundo chorando, aquele desespero, né? Assim, eu falo que a morte, realmente a gente não foi feito pra morte. Porque assim, cara, ela tinha 100 anos. O que a gente queria mais, né? Ela mesma falava, depois que ela aceitou Jesus, ela falava pra mim assim, ô filha, a hora de novo pra Deus me levar, agora eu já aceitei. Ô filha, ele tá me segurando ainda, que eu falei, bom, não sei mais o que você tem que fazer aqui, mas ainda não chegou o seu dia. Ai, mas eu não aguento mais, nossa, eu tô cansada já, né? Ela falava. E quando chegou a hora mesmo de orar pra ela ir, a gente fica meio que egoísta, né? Não sei, é um sentimento de amor tão grande, de perca e de falta, que a gente fica até egoísta, porque ela tinha 100 anos, o rim estava parado e a gente não queria que ela fosse. Mesmo sabendo que ela ia, a gente não queria, né? E aí ela foi, naquele dia bastante gente viu ela, a filha dela, os filhos dela foram ver, ela conseguiu ver todo mundo, inclusive na hora do falecimento ela tinha acabado de falar com a filha, né, que eu tenho uma tia e 2 tios e o meu pai. E são em 4, mas são 3, o inverso meu. O inverso do que nós somos, né, em casa, né, na verdade. 3 homens e uma mulher, né. E aí ela se foi. E eu fiquei com aquela imagem, sabe? Dela com o espírito da morte, como se estivesse sugando ela mesma. Assim, ela estava cadavérica, mas parecia já um cadáver antes mesmo de ela morrer. E aí o resgate veio, levou, aí vai fazer as coisas, né? E vai toda aquela burocracia que existe, que tem que fazer.
E vai falando a hora pra mim, tá? 6h34. Tá. E aí eu lembro que nós fomos fazer as coisas, tudo, aí nós fomos, ajeitamos tudo. No dia do velório dela tava um dia bem chuvoso, tava bem chuvoso o dia. E nós estávamos ali, foi um evento, gente, o velório dela. Bastante gente, bastante coisa aconteceu, mas fica para um outro dia. Como eu disse, tem detalhes que nem são meus, né? Gostaria muito de contar pra vocês, mas, né? Não são detalhes meus. A minha parte eu vou contar. Mas, e aí a gente naquele velório, quando a gente chegou naquele velório, que mais me chamou a atenção, quando eu vi a minha avó no caixão, ela não era mais a mesma pessoa que eu tinha visto no dia anterior. A minha avó tava com uma expressão, gente, de verdade, quem viu vai concordar comigo e vai falar. Ela tava com uma cara de deboche. É como se ela tivesse assim, sabe assim? É sério, gente, eu olhei e falei, como assim? Assim, parece que o rosto dela rejuvenesceu e ela tava com uma expressão de sorriso, de deboche na cara. Vocês não têm noção, que a gente tira foto, pelo amor de Deus, né? Mas que deu vontade de tirar a foto pra falar pros outros, olha aqui, gente, eu não tô mentindo, deu vontade de tirar. Porque ela tava com uma expressão tão bonita, tão leve, tão serena naquela hora. Eu falei, nossa, uau, a avó realmente tá com Deus, tá com Jesus. B tá batendo a porta. E então eu falo assim pra você que aí naquele dia a gente ficou, aí o peso que tem o velório, o peso que tem estar naquele lugar, o peso que dá a dor ali, do sentimento, né? E aconteceram muitas coisas ali no velório. O Senhor me ensinou algo também muito importante. No meio do velório. Duas coisas, na verdade, né? A primeira foi que eu tava olhando pra minha avó e tava falando, nossa Deus, 100 anos. 100 anos de vida, né? E a hora que eu tava falando isso, o Senhor falou pra mim assim, 100 anos. E me deu uma visão. E aí eu tive uma visão de um campo bem vasto. Um campo aparentemente muito produtivo. Assim, uma terra boa. Eu sabia, vendo aquela visão, que a terra era boa. E aí eu olhei para aquilo e falei, nossa, que terreno enorme. Que terra boa, enorme. E o Senhor falou assim, essa é a terra que era da tua avó. Aqui era para ela ter plantado muitas coisas e frutos até que vocês estariam colhendo. Frutos que deveriam ser deixados para vocês. Eu falei, uau, né? Que pena, né? 100 anos e ela viveu 100 anos, mas ela não produziu nada. E aí Deus falou assim, eu estou te dando essa terra como herança. Estou passando para sua geração, para você produzir o que precisa, o que ela deveria ter produzido e não produziu, porque não houve tempo comigo. E eu falei, amém, Senhor, eu recebo. Fiquei preocupada, confesso para vocês, porque eu sei que eu tenho já um terreno que é meu, né? Que eu preciso plantar, eu não sei o que tem produzido lá já, eu não sei o que tem plantado já, não sei o que eu já fiz. Mas eu sei que no da minha avó não tinha nada, que eu ia ter que começar tudo do zero. E eu fiquei bem assim, apreensiva. Eu falei, meu Deus, que responsabilidade. Porque daqui ainda vai sair coisas para os filhos dela, porque os filhos delas ainda estão vivos, né? E eu fiquei com essa incumbência, com essa responsabilidade. E outrora também, antes de ela falecer, o Senhor tinha falado comigo a respeito disso. 100 anos de uma vida que, na verdade não, foi no dia que ela morreu e ainda não tinha morrido. Deus estava comunicando comigo que 100 anos de uma vida em que... O que você vai dizer dela no velório? Que ela foi uma grande mulher, que ela foi uma mulher batalhadora, guerreira, criou seus filhos, foi uma mulher íntegra, honesta, correta. E o Senhor falou pra mim assim, o que mais? E não tem mais nada. Não tinha mais nada.
Era uma mulher que eu amava, era minha mãe, tá, mas e o que mais? E ele me perguntou assim, o que as pessoas vão dizer se você morrer hoje? Será que elas vão dizer, a Michelle foi uma mulher honesta, trabalhadora, batalhadora, guerreira, e só? E eu entendi que o Senhor estava me dizendo, será que eles vão dizer que você foi uma mulher de Deus? Será que alguém vai chegar no seu velório e dizer, essa mulher orou para mim, me curou? A vida de Jesus através da vida dela me curou. Será que alguém vai dizer no seu velório que você é relevante para o reino? Que na verdade é tudo isso que importa. Porque naquela hora, naquele dia, no caixão a gente não leva riqueza, não leva vaidade, não leva a nossa reputação, nossa aprovação. E eu fiquei muito pensativa a respeito disso. E eu quero fazer essa pergunta para você também hoje. O que vão dizer, o que diriam as pessoas hoje se você morresse? O que elas diriam se hoje fosse o dia do seu velório? Será que assim como eu, você receberia, alguém da sua família, seus filhos ou seus netos receberiam um campo vazio? Sem nenhuma produtividade, uma terra boa e fértil onde nunca foi plantado nada para as futuras gerações? É de se pensar, né? Algo assim que mexe realmente com a gente e mexeu muito comigo. Até a morte da minha avó foi algo assim que me fez parar e pensar em muitas coisas, tomar novas posições a respeito do tempo que nós temos aqui. Ela teve 101 anos praticamente, ou 104 anos, mas 100 anos de uma vida que foi só uma vida. Não teve nenhuma relevância no reino de Deus. Não teve nenhuma relevância na vida dos filhos e nos netos em questão de fazer o que ela precisava fazer como uma grande mulher de Deus. Porque minha avó sempre foi uma referência para mim. Mas como mulher de Deus, como alguém que me levou, não. E ela poderia ter sido. Eu acredito realmente nisso, que ela poderia. Porque todo o tempo que eu passei com ela, com certeza, eu tinha que ter aprendido algo através dela a respeito disso. Mas eu não aprendi nada. Eu acompanhava ela às vezes nas rezas dela, nos rituais que ela fazia, tinha aqueles cultos na casa dela, mas eu não entendia, porque ela também nem na fé dela, ela me explicava o porquê daquilo. Porque como eu disse pra vocês, eu sempre fui muito questionadora, né? Então eu não me contento só, tá, aqui tá escrito isso, isso e isso, mas por quê? Qual que é a história por trás disso? Em que época, em ocasião, por que disse isso? Eu questiono sim, por quê? Porque eu quero saber o que tá atrás, o que ninguém tá vendo, né? E não é ruim nós sermos assim quando nós não levantamos a bandeira da rebeldia ou da arrogância. Tem gente que só questiona e critica porque acha que é melhor, que sabe mais. Agora, quando é uma crítica com fome e com sede, quando é uma pergunta com fome e com sede, quando é um questionamento com fome e com sede de saber mais a respeito de Deus, aí é outra coisa, né? Então nós temos que estar atento a isso. E eu me lembrei disso agora e eu tenho certeza que o Senhor quer falar algo com você nessa noite a respeito disso, em questão de pare de perder seu tempo correndo atrás do vento. Em Eclesiastes 3, ele fala sobre existir um tempo determinado para todas as coisas. Mas sabe o que eu aprendo com tudo isso? Que muitas das vezes nós mesmo tendo um tempo determinado para todas as coisas, nós entramos ali no conforto e na rotina da nossa vida e nós acabamos fazendo o quê? Determinando os nossos dias. Existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol e nós alteramos essa lógica da palavra e começamos a determinar como nós vamos passar os nossos dias. Então nós deixamos de viver
tudo que Deus tem para nós. Ah, minha avó foi pro céu, foi. Glória a Deus por isso, aleluia. Ela tá no seio de Abraão esperando um grande dia, mas só isso. Isso me incomoda muito todos os dias. Eu não quero ser só uma vida que passa, que acaba. Depois que eu descobri em Jesus que não é só isso que existe, que eu tô aqui na terra, que eu tô aqui e Ele colocou algo dentro de mim, Ele colocou algo dentro de você, para que nós possamos ser relevantes nessa terra, para que nós possamos fazer a diferença nessa terra. Às vezes você tá aí falando e pensando, nossa, a vida, ó céus, ó os dias, mas o que você tá fazendo para mudar o quadro da tua vida? O que você tá fazendo para mudar a história que você tá escrevendo? Que nem eu disse para vocês durante esses dias, até 2021. Até 2021, 39 anos da minha vida, por mais que em 10 anos dele, eu disse sim para Jesus, eu caminhava com Jesus, eu ainda estava vivendo a minha história. Eu ainda estava andando mais rápido do que deveria. Eu ainda deixava Jesus para trás e resolvia os meus problemas. Eu deixava ele resolver uma parte e o resto eu se virava. Gente, é muito sério. É muito sério quando a gente para pensar. Ah, você tá apelando, falando de morte. Não, não tô apelando não, gente, porque a morte é a única certeza que a gente tem. É a única certeza que a gente tem quando passa uma idade igual a minha avó passou dos 100, ela guardava isso, gente, aguardava isso ardentemente. Será que é hoje? Será que é amanhã? Porque eu não aguento mais. Realmente, Salomão até fala em Eclesiastes, muitos dias nessa terra viram fadiga e canseira. Porque não há mais do que despojar, não há mais tempo para se aprender nada, não há mais tempo de desfrutar de nada. A saúde não é a mesma, apesar de minha avó ter uma saúde incrível. Gente, ela tomou Coca-Cola até os últimos dias da vida dela. A gente fala, Coca-Cola mata, faz uma pra saúde. Minha avó viveu até os 100 anos. Ela falava que era por causa da Coca-Cola. Sabe qual é o segredo? Toma Coca-Cola. Ela falava isso para as pessoas. Então, assim, ela era muito brincalhona, muito fanfarrona. Mas ela viveu. Teve uma vida boa? Teve. Mas podia ter tido uma vida incrível. Podia ter tido uma vida extraordinária. E eu pergunto pra você hoje, eu sei o que eu preciso fazer. Eu sei qual é o meu propósito em Jesus. Eu sei que eu preciso cuidar de coisas até que não eram minhas, mas que foi deixado como herança pra mim. Porque um dia lá atrás, eu que decidi pegar e ganhar aquela vida, aquela alma, a alma da minha avó foi muito importante pra mim. E Deus me presenteou com a herança do legado dela. Os filhos delas estão aí, mas o Senhor me presenteou com isso. E tem um motivo. Isso quer dizer que eu tenho algo semelhante ao que ela teria. Então eu creio que eu vou conseguir, eu vou dar conta. Eu vou fazer algo relevante para minha casa, para minha família, para minha geração, para os meus filhos, para os meus netos. Independente de todos os erros que eu já tenha cometido. Hoje eu olho e falo, não, eu não levo a culpa mais disso. Eu me arrependi e estou começando novamente. Se eu acordei, se eu estou viva, é porque eu tenho uma nova oportunidade. Porque se o sol nasceu para mim, é sinal que as misericórdias do Senhor já se renovaram para mim nesse dia. E como eu disse, nós precisamos aproveitar todas as oportunidades. A vida é curta demais. 100 anos é muitos dias, mas não foram o suficiente para minha avó desfrutar aqui na terra tudo que Deus tinha para ela. Quando a gente fala assim, parece tão 100 anos.
100 anos perdidos. Foram vividos, mas não foram bem aproveitados. E talvez hoje você está aí no conformismo da sua rotina, vivendo a sua vida, mas deixando de desfrutar o melhor de Deus para ela. E tudo que ela contém, tudo que ela carrega. Então quero levar você a pensar nisso, a meditar nisso. De novo, eu não falei sobre o que eu queria falar e eu tô gostando disso, hein, gente? E eu tô gostando. Falta 10? Sim. E eu tô gostando muito disso. Eu não vou nem entrar em outro assunto porque não vai dar tempo, então eu vou encerrar a live. Mesmo que falta só 10 minutinhos ainda, mas eu tenho assim comigo essa impressão no espírito de que eu falei tudo que eu deveria falar hoje. Então eu gostaria que você pensasse. E a pergunta que eu vou fazer de novo: se o seu velório fosse hoje, o que as pessoas diriam a seu respeito? O que seus filhos falariam a respeito de você? Seus pais, seus irmãos, seus parentes. O que as pessoas falariam de você? Quem é você? Qual é a vida que você está vivendo? Ou levando, ou indo. A gente pergunta a pessoas: e aí, como você tá? Tô indo. Eu falo: meu Deus. Tá indo pra onde, querido? Já tentou fazer isso? É muito legal. A pessoa fala: não sei. Eu falo: então você não tá indo pra lugar nenhum. Se você não sabe pra onde você tá indo, você não tá indo pra lugar nenhum. E é horrível não estar indo pra lugar nenhum. É horrível não ter um destino. É horrível não saber quem você é. E a única maneira de conseguir tudo isso é quando você se prostra, se dobra aos pés de Jesus. É quando você definitivamente tira suas cargas e leva para Ele. É quando definitivamente você divide o jugo dele com você. Porque o jugo dele é leve. Então vai até Jesus, corre para Ele. Existe algo nessa terra que só você pode fazer. Que só você vai poder fazer da forma como Deus colocou dentro de você. Contém um poder dentro de você que precisa ser liberado. Ah, você tá falando isso por causa... Não, eu tô falando isso como uma pessoa que recebeu bondade, perdão e misericórdia. E sabe que esse Deus, ele é poderoso e bondoso para perdoar, para curar e para te mostrar o que precisa ser feito. Sem ficar jogando na sua cara, sem ficar te lembrando, esse papel é de Satanás. Mas que vai te liberar para o propósito que ele tem na sua vida. Amém? Amém. Então, amanhã nós nos encontramos, amanhã às 8 da noite, aqui nesse mesmo lugar. Gostou? Se você gostou, se isso tocou seu coração e você conhece alguém que possa tocar o coração dela também, compartilha e que Deus possa realmente falar com você de forma única e na medida em que Ele precisa falar com você. Amém? Então vamos orar para encerrar essa live? Pai amado e querido, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por esse dia 17. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem feito mais do que eu pensei, mais do que eu imaginei. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem sido fiel, bondoso e tem, Senhor, realmente liberado e libertado e curado, Pai. Tem liberado o seu poder, a tua graça e a tua unção. De maneira, Senhor, surpreendida, Senhor, por isso. Surpreendida mesmo, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nesses dias. Guarda a minha casa, Senhor, guarda a minha família. Blinda-nos, Senhor, esconde-nos debaixo de tuas asas, Pai. Alcança, Senhor, os seus filhos e filhas que vão assistir essa live, Senhor, que vão se encontrar, que vão, Senhor, refletir, que o teu Espírito as conduza, Senhor, para ver tudo que o Senhor tem para elas, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que a tua vontade prevaleça e seja feita e cumprida em nossas vidas, hoje e sempre.
Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, até amanhã às 8 horas. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.